Salve a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Lindo. Lindo, Deus abençoe. Louvores maravilhosos em classe dessa noite. Dá um pouquinho mais de retorno, tira um pouquinho do agudo, por favor. E o bom samaritano está passando. O Espírito Santo, nos seus gemidos inexprimíveis, está ouvindo o nosso coração. E hoje eu fiquei nessa batalha. Senhor, e agora que eu vou levar para a tua igreja? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas o Senhor tem para mim e para você nessa noite. E é que aquilo que Ele me trouxe à memória, que possa trazer também ao coração de vocês, amém? Livro de Abacuque, no seu capítulo 1, diz assim: a iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Não contendas, e o litígio se suscita. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Baixa só um pouquinho, por favor. Aleluia. Essa é a palavra de Abacuque. Quando eu li aqui, quando eu reli aqui, depois de folhear a Bíblia para todo quanto é lado, eu não encontrava uma palavra para trazer para a igreja nesta noite. Aqui eu tinha anotado com caneta, porque eu ministrei essa palavra numa igreja lá no 65, na pandemia. E eu grifei a palavra violência e eu fui pesquisá-la. E a violência ela quer dizer Hamas. Hamas, derramamento de sangue, é o que quer dizer violência. E quando eu li essa marcação que eu havia colocado aqui, eu entendi como uma confirmação do Senhor para os tempos de agora. Porque naquele tempo que eu ministrei essa palavra, nós estávamos em plena pandemia, onde havia violência, onde havia dor, onde havia choro. E passou-se 3 anos e o tempo não mudou. Continuamos no choro, continuamos na violência. Não mudou. E faltando meia hora, quase 1 hora para vir para a igreja, o Senhor me trouxe novamente essa palavra. Mas eu creio que Ele possa levar a outros caminhos daquilo que eu tinha escrito em 2020. Abacuque é um profeta, citado na Bíblia como profeta menor. Não tem tanta coisa sobre Abacuque na Bíblia, mas uma coisa que é interessante é a tradução do seu nome, que para o judeu significa abraçar. E um nome para muitos pode não ter significado, para muitos que não entendem o significado de um nome. Mas tanto nos tempos antigos como nós que cremos na Bíblia, nós entendemos que o nome, o significado de um nome, ele traz um peso sobre as nossas vidas. E esse significado de abraçar, o nome de Abacuque, era um homem que estava se derramando aos pés do Senhor, pedindo para o Senhor livrar o seu povo. O povo de Judá estava longe dos caminhos do Senhor. O povo estava perdido, se entregando a ídolos, se entregando a tudo aquilo que o Senhor detestava e abominava. E toda vez que a gente está longe da presença do Senhor, Ele dá um jeito de nos lembrar que estamos longe dEle e coisas ruins acontecem. Por diversas vezes ele clamou ao Senhor. Por várias vezes ele questionou a Deus. Por parecer que não estava sendo ouvido o seu clamor no meio de tanta violência. O capítulo 1 ele vem relatar nesses versículos que eu li, que ele clamava ao Senhor: Senhor, até quando eu vou ver essa violência debaixo dos meus olhos? E o Senhor não vai fazer nada. Quantas vezes nós questionamos ao Senhor tantas coisas que vemos como: Senhor, você não está vendo? Tudo que está acontecendo, a violência, inocentes pagando alto preço por pessoas
más, cruéis. E a gente pergunta ao Senhor. Muitas vezes a gente questiona. O mundo lá fora questiona que Deus é esse de amor que vocês pregam e há tanta violência no mundo. Mas temos escolhas, temos um livre-arbítrio. Ver tanta violência e semi-iniquidade. Naquele tempo, mais uma vez, o povo andava longe de Deus. Judá estava em pecado. Então Deus permitiu que os caldeus oprimissem a Judá. A Bíblia relata um pouco dos caldeus. Em alguns versículos, aqui em capítulo 1, no versículo 6 e 7, diz assim: pois eis, Deus falando aqui, é uma resposta de Deus para Abacuque. No versículo 6 do capítulo 1 ainda diz assim: pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Alguma semelhança com o que temos visto hoje em Israel, na Palestina e em Gaza? É a mesma coisa. A gente pode dizer que o Hamas, aqui, declarado como a violência, o que esse povo tem feito, trazendo a destruição a uma nação. Tem milhares de crianças mortas, pessoas inocentes mortas. Só que tudo tem que se cumprir. A palavra do Senhor precisa se cumprir. E não é porque o povo de Israel, que a gente olha para o povo de Israel e fala, o povo escolhido, sim, Israel, a nação escolhida de Deus. Mas não é porque a nação escolhida que eles são santos e estão em perfeita retidão ao Senhor. Não, há pecado no meio do povo. Há pecado no meio de Israel. Há pecado em nosso meio. E o Senhor permite que as coisas aconteçam, para que nós venhamos despertar. Nós oramos pelo povo, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia daquele povo. Israel, na Ucrânia, tem outros países que estão em guerra, não me lembro o nome agora, mas tem mais outros dois países que estão em conflito um com o outro, lá no Oriente também. Não são somente dois países, 4, né? Porque se a gente for contar a Ucrânia e a Rússia, tem outros países e a violência tem imperado no mundo. Abacuque intercede pelo povo diante de Deus e questiona porque Deus permitiu tanta opressão contra o povo de Judá, que apesar de tudo era mais justo que os caldeus. O problema do cristão é achar que nós somos melhores do que os outros. Deveríamos, porque somos conhecedores da palavra do Senhor, nós sabemos o certo e o errado mediante a palavra. Então deveríamos ser mesmo melhores do que os outros, mas não somos. Ao mesmo tempo que nós glorificamos o nome do Senhor, daqui a pouco, com algumas atitudes nossas, nós jogamos tudo isso por terra abaixo. Então a gente precisa ser lembrado que erramos, que pecamos, e Deus, Ele dá um jeito da gente ser lembrado disso. Pois a palavra nos diz que tudo que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Todos recebem o mesmo sol, lua, chuva e ventos. Deus nunca se alegrou em ver o sofrimento do seu povo, mas muitas vezes é necessário a repreensão, porque andamos desgarrados como ovelhas perdidas e desobedientes, e precisamos levar umas varadas do pastor chamado Jesus, para andarmos no caminho reto. Lá atrás, quando eu estava ministrando sobre isso, em plena pandemia, onde estava acontecendo muitas coisas, eu usei o Covid como exemplo de um povo que fazia o que bem entendia. Estava na época do carnaval, quando começou a Covid, e o povo falava assim: vamos pular o nosso carnaval, vamos viver a nossa vida, porque isso é uma gripinha e ninguém pode nos parar, ninguém pode acometer no Brasil, essa doença não chega no Brasil. Mas todos aqueles que zombaram do Senhor pagaram alto preço. Aqueles que morreram em Cristo, na presença do Senhor por uma doença, eles receberão a glória no momento certo. Mas aqueles que zombaram do Senhor naquele tempo e morreram na perdição, Deus é o juiz. Mas aquilo que a gente viu, aquilo que a gente ouviu, a gente bem sabe que o destino daqueles que zombam do Senhor não é bom.
Temos que andar vigilantes, aguardar a resposta de Deus, a confirmação do Senhor em tudo que precisamos tomar decisões e determinadas situações. Aqui, Abacuque, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. E Deus, ele deu uma resposta no capítulo 2. E o Senhor respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, que possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda é para cumprir-se em um tempo determinado, mas apressa-se para o fim e não falhará, não tardará. Espera, porque certamente virá e não tardará. Aqui Abacuque, ele se colocou numa colina, numa fortaleza vigilante, dizendo: eu vou esperar a resposta do Senhor. Porque ele orou ao Senhor, ele questionou o Senhor, ele queria resposta, ele queria entender o porquê que o povo estava sofrendo tanto. O que ele esqueceu de verificar era o motivo. Deus havia falado tantas vezes para o povo: não tenho outros deuses diante de mim, eu sou o único Deus para vocês, vocês não precisam de outro. E o povo fazia o quê? Se juntava com o povo pagão, se prostrava e adorava outros deuses, deuses de barro, de madeira, de ferro, de bronze, deuses que tinham olhos, ouvidos, boca, mas não faziam nada. E o povo se deixava se perder no meio da idolatria. Então Deus permitia que outros povos cruéis viessem sobre o povo de Deus. Muitos padeceram com a morte, muitos perderam tudo, muitos foram levados ao cativo durante todos esses períodos, tanto de Abacuque para trás como para frente. Muitos foram levados ao cativo. E toda vez que o povo estava no seu limite, o Senhor entrava no livramento. O Senhor nunca abandonou o seu povo. Ele não nos abandona hoje, Ele não vai nos abandonar no futuro. Só que para isso precisamos estar na presença dEle, servindo a Ele com retidão, com o coração reto, com o coração limpo. Porque se a gente se desviar e sair da presença dEle, se a gente sair debaixo da mão protetora dEle, debaixo da proteção do Altíssimo, dos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente não descansaremos se estivermos fora dela. Precisamos estar à sombra do Onipotente, no esconderijo dele, porque quando estamos fora, somos alvos fáceis, porque a nossa mente é turbulenta, e a nossa mente, o nosso coração, ele tende ao mal, não ao bem. Então, se a gente tem Cristo na nossa vida, a gente é direcionado pelas coisas corretas. Mas se a gente se afasta do Senhor, olha que isso é muito fácil de acontecer. Não é porque estamos dentro da igreja que não nos perdemos da presença do Senhor, porque nos perdemos sim. Podemos nos perder sim. Basta nos falar de Deus e estamos longe da presença do Senhor. Aleluia. Muitas vezes não entendemos porque Deus permite passar por tanto sofrimento, doença, desemprego, necessidade. Nós perguntamos qual o propósito de tudo isso, pois no fundo nos achamos bons demais para sofrer. Abacuque não desistiu de clamar a Deus pelo povo de Judá. Deus também não havia desistido do seu povo, mas era necessária uma lição para que o povo despertasse. Deus, por ser justo, também não permitiria que os caldeus escapassem das suas mãos, pois eles eram um povo terrível e usurpavam a todos por onde passavam. No capítulo 2, no versículos 6 e 9, diz assim: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E ai daquele que de si mesmo se encarrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores.
Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Aqui são os 5 ais dos caldeus. Aqui para frente vai falar mais dos ais dos caldeus. Eu aconselho que Abacuque tem 3 versículos apenas, 3 capítulos apenas. Leiam a história de Abacuque aqui que é relatada. Porque aqui o Senhor está dizendo: eu permiti esse povo se levantar contra o meu povo, mas eu não permitirei que eles sejam exaltados, porque eles serão abatidos. Porque a palavra também lá diz que Deus abate o soberbo. E esses homens, eles entravam nas cidades, entravam no meio dos povos, e eles tomavam para si tudo que era dos outros. Eles enriqueciam às custas do trabalho do outro. Tudo aquilo que o outro ganhava, tudo aquilo que o outro conquistava, eles tomavam para si. E aquele povo ficava em destruição, muitos perdiam as suas vidas. E a palavra relata, é um povo cruel. E quando a gente olha para hoje, para o que tem acontecido hoje, a gente vê que é um povo cruel. Porque aqui eles estavam na parte do Oriente, aqui estavam na parte da Babilônia, do Egito, tudo no mesmo. Quando a gente pega no mapa, está tudo junto e misturado. Lá, Cisjordânia, Gaza, Israel, Egito, está tudo no mesmo bolo. E quando a gente olha o que esses homens têm feito, decapitado crianças a sangue frio, matado homens e mulheres a sangue frio, abusando de mulheres e matando. Então a gente vê que aquele povo lá de trás, eles não morreram, eles continuam até hoje. Não foi extinto esse povo, eles continuam, porque a palavra do Senhor ela precisa ser cumprida e ela vai ser cumprida e ela está se cumprindo. E nós, o povo do Senhor, seremos perseguidos também por essa violência. E se não estivermos firmados, se não estivermos preparados, nós não vamos suportar. Eu estava lendo hoje o livro de Apocalipse. Eu estava fazendo um estudo de Apocalipse, eu ia trazer Apocalipse hoje, mas é muito forte. E não era aquilo que o Senhor queria para hoje. Mas eu aconselho que os irmãos leiam o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, para vocês verem tudo que está por vir. Porque não venhamos pensar nós que seremos livrados da perseguição. Que Jesus vai vir e vai nos arrebatar aos céus e seremos livres de toda a tortura da terra. Não seremos não. A palavra do Senhor não está dizendo que seremos livres disso, mas a palavra do Senhor está dizendo que seremos guardados no meio da perseguição. Nós não seremos sugados e não veremos nada. Nós veremos sim. Nós passaremos pela tribulação, nós passaremos pela perseguição, pela violência, nós veremos coisas muito mais terríveis do que temos visto hoje. Mas aqueles que estão debaixo da graça de Deus, debaixo da mão protetora do Senhor, seremos nós guardados. Seremos nós guardados e chegaremos aos céus revestidos de vestes brancas, porque esse é o nosso intuito aqui na terra. Mas precisamos estar firmados na rocha, porque quando a apostasia chegar, e uma novidade para vocês, ela já chegou. Muitos já estão apostatados da fé. Muitos já estão distantes da fé. Temos visto isso dentro das igrejas. Pessoas que serviram ao Senhor durante muitos anos se apostataram da fé. Então a apostasia já está no meio do povo do Senhor. O Senhor está levantando uma nova geração. Temos visto os jovens sendo levantados dessa nova geração. Jovens com vontade de aprender a palavra e de serem usados. Isso a gente vê aqui na nossa igreja. E não tem somente a nossa. Tem muitas igrejas por aí. Aquelas igrejas que estão permanecendo dentro da palavra do Senhor e ensinando o teu povo a palavra do Senhor. Eles não irão se perder. Porque a palavra diz que poderia ou poderá até os escolhidos serem enganados. Poderá significa que aqueles que conhecem não serão enganados, porque conhecemos a palavra do Senhor. A palavra fala
Não deixe que vos engane. Se dizendo Cristo está ali, não vá, não volte para a tua casa. Não se engane. São anticristos, são homens que não são do Senhor. Porém, vai ser levantado um homem que vai sair do nosso meio, o homem apostatado da fé, que vai sair do nosso meio, do meio dos cristãos, e esse vai ser levantado como um Cristo, e muitos serão enganados, porque a palavra diz que eles farão prodígios e maravilhas. E quem não é enganado pelos olhos? Podemos ser enganados pelos olhos, mas se o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma estiver firmado no Senhor, os nossos olhos que são enganosos não nos deixarão ser enganados pelo conhecimento da palavra. E que a gente, enquanto a gente tem tempo hoje de aprender a palavra do Senhor e pegar os mínimos detalhes do que o Senhor quer nos mostrar e quer nos falar, no dia que tudo começar a acontecer, a gente vai falar: opa, a palavra me advertiu sobre isso. Não é dessa forma que o Senhor falou que vai começar. Estamos no início das dores. A palavra está se cumprindo. Estamos no início. Só que essas dores, elas levam um tempo. É igual o parto, né? Tem parto que a pessoa espina e o neném nasce. O parto de Jesus não é assim. Ele é demorado. A gente vai passar longas horas, longos anos, nesse pré-parto, nesse pré-nascimento. E durante esse tempo a gente vai sofrer. Só que aquele que estiver com Cristo, a palavra diz que a paz que excede todo entendimento estará sobre nós. E com o conhecimento da palavra nós seremos enganados. Deus não deixa impune o perverso. Eles receberão o castigo e a condenação. Mas o povo escolhido de Deus receberá a repreensão e a salvação. Por essa razão, Deus permite muitas vezes a perseguição em nossas vidas, pois no piscar de olhos não percebemos e estamos longe do Senhor. No decorrer dos capítulos, Abacuque entendeu o propósito de Deus, mesmo não concordando. Por isso ele declara no final do livro, que eu vou ler depois. Abacuque, ele viu a resposta de Deus, que tem muito mais coisa para ler, mas o tempo não deixa nenhum caso para vocês entenderem a resposta do Senhor para ele. Ele entendeu que Deus estava provando o povo dele. Judá, que estava passando pelo pecado, pela separação do Senhor, e foi provado, depois de ser provado, eles foram salvos. Lá em Apocalipse 7 fala das tribos que foram salvas, que foram relatadas pelo povo da salvação, e Judá está lá. Então, por mais que a gente passe pelos problemas aqui, por mais que a gente passe pelas dificuldades aqui, a gente tem que ter a fé e a certeza de que encontraremos a salvação. Porque se não a encontrarmos, toda essa caminhada é perdida. Porque para aqueles que não se encontrarem com Cristo, há um caminho preparado. O abismo será aberto, as trombetas serão tocadas, os ais serão declarados, os flagelos virão sobre a terra, e nós contemplaremos os flagelos, nós contemplaremos os ais, estaremos guardados, e veremos o ímpio padecer, veremos aqueles que são usados pelo inimigo próprio Satanás, veremos o povo padecer, porque o abismo será aberto, e muitos serão lançados dentro dele. Que nós não estejamos juntos nesse abismo, porque é um lugar onde o verme não morre, onde o fogo não consome. Lembra da sarça ardente de Deus para falar com Moisés que a sarça não se consumia, que Deus estava na sarça em forma de fogo e ela não se queimava, não destruía aquela sarça? O fogo do inferno, ele vai destruir, consumir, mas não vai matar. Vai ser eterno a dor. Alguém aqui que passar por isso? Eu não quero. Porque só de imaginar, só de pensar, já queimou a mão no fogo, na panela, no óleo, dói, né? A
Agora imagine a gente ficar no fogo, sendo torturado eternamente, sendo que tivemos a oportunidade de passarmos a nossa vida em ruas de ouro, onde o próprio Jesus é o nosso sol, a nossa lua, a nossa estrela, o nosso tudo, ao redor do trono com os 24 anciões, onde há milhares e milhares de anjos que entoam: Santo, 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 Santo é o Senhor. Nós poderíamos estar lá, mas isso é uma escolha aqui, agora, hoje, não amanhã, porque quem é que sabe da tua vida no dia de amanhã? Eu não sei, nenhum de nós sabemos da nossa vida, porque Deus é o dono da vida. Então hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, de declararmos o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração. Hoje, amanhã, não temos certeza de nada. Todos nós sabemos disso, que amanhã ele nem chega, porque quando chega ele já virou hoje. Então, que a gente venha viver o hoje, o agora, com o Senhor Jesus. Ele declara isso, pois entendeu que mesmo que o povo inimigo arrebatasse tudo que eles possuíam, destruísse suas plantações, roubassem os seus gados, ainda assim não era sinal de abandono de Deus, e sim de tratamento para a salvação do seu povo. É necessário nos esvaziarmos do nosso orgulho, preconceito, soberba, vaidade, para que possamos enxergar em meio às lutas um Deus que em todo tempo nos guarda, pois se não fosse assim, já teríamos morrido. Então, independente da situação, como Abacuque, ele veio entender o que Deus estava fazendo com o povo. Nós íamos olhar para o Senhor e, como Abel falou, que tem hora que a gente tem que parar, tem hora que a gente quer desistir. Somos carne, irmão, somos falhos. A palavra do Senhor fala que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Porque somos falhos e pecadores. Isso é normal para todos nós. Não é fácil a gente ser cristão, a gente tentar viver uma vida reta, uma vida justa, diante de um Deus que é justo, num mundo que é injusto, num mundo onde a gente só vê coisa errada. Não é fácil, irmãos. A gente só vê coisa que não presta. A gente bota o pé para fora para falar: Jesus, quero virar de novo. Porque quando a gente sai para fora é difícil. Não é fácil encarar o mundo lá fora. E o mundo ele tem muitas coisas legais até para nos oferecer. Só que essas coisas legais nos levam para outros rumos, para outros caminhos. Caminhos que não são bons e que nos levam à perdição. Que é muito legal na hora, que é muito divertido na hora. Eu acredito que aqui deve ter algum ex-alcoólatra, algum ex-drogado, não sei se é uma ex-prostituta, não sei passar de ninguém. Mas se alguém aqui vivia nesse passado, era legal. Enquanto estava doidão, quando estava doidona, era legal. Porque a carne gosta disso. Só que, e o depois? E a depressão? E a agonia que vem depois? E a enxaqueca que vem depois? E a boca seca que vem depois? Como é que fica? É legal? Não é? Porque a palavra fala: nosso corpo é morada e é templo do Espírito Santo de Deus. E se a gente não cuidar, se a gente não zelar, a gente está destruindo o templo do Senhor. Então, quando a gente usa droga, quando a gente fuma, quando a gente bebe bebida alcoólica, quando a gente se prostitui, quando a gente ouve o que não é lícito, quando a gente vê aquilo que não é lícito, a gente está destruindo o templo e a morada do Espírito Santo. E sabe como a gente começa a entender que a gente está destruindo? Porque ele vem com gemidos inexprimíveis. Ele vem ali chorando. Sabe aquela vozinha que a gente fala: será que sou eu que estou pensando isso? Ou será que é Deus falando? Não, é Deus falando mesmo, te alertando do que você está fazendo que é errado. Deus nos alerta que estamos andando errado. Abacuque clamava ao Senhor e o povo chorava. O povo também clamava a Deus, só que o povo precisava pagar o preço. E o preço foi alto.
Muitas vezes pagamos um alto preço pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Por mais assim que às vezes seja algo que você nem queira fazer, você fez até sem querer, mas tudo tem uma consequência. Tudo nos leva a uma consequência. Então, tanto os dizeres do mundo como a palavra de Deus, eles não falam: você não vai plantar feijão e colher arroz. Então, quem planta vento, colhe tempestade. Então, tudo aquilo que a gente plantar de bom, vamos colher bom. O que a gente plantar de ruim, pode passar o tempo, mas a gente vai colher. E não adianta falar assim: ah, Jesus, eu estou na sua casa há 5 anos e está acontecendo isso. Então, assim, é porque tem plantação que demora para crescer. Você planta, ela vai crescer daqui a alguns anos. E tem consequências que elas demoram para vir, mas elas chegam. Então, que a gente pense bem naquelas nossas atitudes, naquilo que a gente faz. Abacuque clamava a Deus por Judá, pois achava que era um povo justo. Os caldeus, então, aos seus olhos, iriam ter justiça. Não, desculpa. Abacuque clamava a Deus por Judá, pois achava Judá mais justo que os caldeus. Então, aos seus olhos era injustiça o povo sofrer. Mas ele esqueceu de enxergar que Judá estava em pecado. Então, não podemos nos fazer de vítimas. Temos que enxergar a realidade, pois Deus quer nos salvar. E a palavra mostra. As tribos seladas, a Judá foi a primeira da lista no Apocalipse 7. Depois vocês veem lá. Não tenhamos medo da repreensão de Deus, mas que venhamos aprender com ela. Mudarmos nossas atitudes para que possamos cantar o hino da vitória. Porque somente Deus conhece o nosso coração. E tudo que passamos, Ele quem vai nos entregar a vitória no tempo certo. Não se desespere nem pense que Deus te abandonou. Muitas vezes a gente pensa que porque as coisas estão dando muito errado e a gente ora, jejua, clama ao Senhor, a gente pensa porque está dando tudo errado que a gente está fazendo algo errado agora. Mas às vezes não, pode ser algo que fizemos lá atrás, ou também não. Ou pode ser que o Senhor esteja querendo nos ensinar algo. Porque tudo que a gente passa de aprendizado hoje, amanhã vai nos servir. Porque o entendimento, o conhecimento e a sabedoria, ela não perde mais. Nós precisamos ter e adquirir sabedoria e conhecimento. O entendimento e o conhecimento a gente tem estudando. Sabedoria a gente tem pedido a Deus. E Ele dá deliberadamente a quem pede. Sabedoria, ela vem de Deus. Ela não vem do homem e nem da mulher. Então, quer entendimento, quer conhecimento, mergulhe na palavra do Senhor. Quer ter a compreensão melhor do que está aqui? Peça ao Senhor a sabedoria que Ele te entrega. E ao ler a palavra, com o conhecimento, o entendimento e juntando a sabedoria, irmãos, coisa linda é quando o Senhor nos fala e como o Senhor nos ensina com a sua palavra. É coisa linda. E antes de finalizar a última oração de Abacuque, que é uma palavra muito conhecida, eu quero entregar um louvor ao Senhor e aos irmãos. Esse louvor falou ao meu coração, junto com essa palavra, depois de chorar horas aos pés do Senhor, por não ter nada para entregar na igreja. Mas quando a gente entende que não é a gente, não é a Kátia, não é o pastor, não é o Eduardo, não é os irmãos que ministram aqui que entregam alguma coisa, mas é o Senhor, é a palavra dele, é a verdade dele. E quando a gente entende isso e permite que Ele nos traga a memória, aquilo que um dia Ele já colocou no nosso coração, aquilo que um dia a gente já aprendeu, Ele traz de volta, Ele traz a memória e Ele nos traz algo novo, porque todos os dias tem coisas novas acontecendo. Amém? Quem conhecer o louvor, adora o Senhor.
Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e faz-me andar alternamente. Aleluia. Dedicado ao mestre de canto, de instrumentos, de cordas. Nós hoje oramos por todos os povos que estão em guerra, mas sabemos que será necessário um tempo de guerras. Mas não é porque sabemos que é necessário um tempo de guerras e tempo de lutas que deixaremos de clamar. Abacuque entendeu que o Senhor estava provando o seu povo, mas ele deixou de clamar ao Senhor? Não. Ele deixou de pedir ao Senhor livramento a um povo pecador? Não. O Senhor, Ele ouve as nossas orações. Não deixe de clamar pelos teus. Não deixe de clamar pelas nações. Não deixe de clamar pelos povos que estão sofrendo. Porque nós aqui não estamos. A perseguição não chegou. A luta não chegou. A guerra não chegou. Não estamos em guerra aqui na nossa nação. Mas nós recebemos o rabicho dela, porque coisas acontecem em nossas vidas por conta das outras guerras. Todo mundo acaba pagando um alto preço, seja financeiro, seja espiritual, seja com enfermidade. Mas que não venhamos deixar de clamar ao Senhor, porque temos os nossos momentos de fraqueza, dizendo: o Senhor não me ouve. Ai, coitadinho de mim, o Senhor não me ouve, o Senhor não me vê. Fazemos isso. Somos como crianças, como meninos. Está na hora de sairmos do leitinho. Está na hora de a gente entrar naquela bela feijoada, bem forte, daquela que a gente aguenta comer debaixo do sol ardente. E ficamos de pé. E olha que a feijoada derruba a gente no calor. Mas a feijoada que vem de Jesus pode vir com calor de 50 graus. A gente está de pé, porque é o refrigério do Senhor que nos permanece e nos mantém de pé. Olhe pela tua casa. Tu és sacerdote da tua casa, homem. Apresente os teus. Seja o sacerdote dos teus, homem. Acompanhe. Se coloque na presença. Deixa Deus usar a tua vida como sacerdote. Não tape os teus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, porque Ele quer grandes coisas na tua vida e na tua família. Caminhe com a tua família na presença do Senhor e verás grandes coisas. Não pense que são os teus pensamentos. Não pense que é coisa da tua cabeça. Leia a palavra, Deus vai falar contigo. Deus vai confirmar as coisas que estão afligindo a tua mente e a tua alma. Deus fala contigo. Permita-se ser usado no instrumento dele, porque ele vai te usar muito. Queremos ouvir a voz do Senhor em todo o tempo. E nos permitimos ser os instrumentos dele. Mesmo quando achamos que não temos nada, porque não temos mesmo. Que nos entregue ao Senhor, que nos use ao Senhor. Mas para isso precisamos falar: Senhor, seja um músico e eu seja a harpa nas tuas mãos. Dedilha a música que tu queres. Que venhamos permitir que o Senhor seja o nosso libertador, o nosso curador. Aquele que vai nos usar como instrumento, como na roda do olivo. Sermos montados e capacitados por Ele. Porque sem Ele nada somos, sem Ele nada temos. E que venhamos nos preparar para o que há de vir. Porque, infelizmente, sabemos que muitas virão e mais guerras virão. E que sejamos firmados, preparados, como guerreiros do Senhor, para guerrear as lutas que vierem. E que não venhamos desistir por pouca coisa, por baixo. Mas que venhamos estar firmes na presença do Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade e que o Senhor possa ter falado ao coração de vocês. Deus é bom.
Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a Cátia sempre. Que você possa ter tomado posse da tua porção. Amém? Pode se colocar de pé nesse momento. Queria aproveitar os minutos fazer uma oração. Nós estamos aqui hoje, temos Deus que está em saúde. Eu queria orar nesse momento. O Paulo Gilmar vai fazer a cirurgia amanhã, verdade? Vamos orar pela vida do Gilmar. Vamos orar, Matheus, pela vida do Gilmar. Vai lá perto do Gilmar, Matheus, para nós orarmos por ele. Pede licença na malária dele, põe a mão sobre o ombro dele. Nós vamos orar. Amanhã vai fazer a cirurgia. Não as mãos dos médicos, mas a mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós oramos nesse momento pela vida do irmão Gilmar, Senhor, que amanhã irá se submeter a uma cirurgia. E nós pedimos a Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti nesse momento, pela vida do Gilmar, que amanhã estará, Pai querido, de uma forma entregue às mãos dos médicos dentro daquele quarto do hospital, sendo cuidado, e que o Senhor prepare a equipe médica, o Senhor prepare, Pai querido, desde aquela auxiliar de enfermagem que cuida dos equipamentos, do quarto, cuida do teu filho, põe as tuas mãos, desde o término da cirurgia, coloque as tuas mãos, Pai querido, sobre as mãos dos médicos, direcionando-os, conduzindo, em nome de Jesus. Mas a vida do teu servo em tuas mãos, e nós clamamos, Pai querido, por isso, a tua direção nessa cirurgia. Visita, Pai querido, a vida da irmã Fran, a saúde dela, vai tocando agora, visitando em nome de Jesus, jogando por terra todo mal, toda enfermidade. Nós repreendemos em teu nome, no nome santo do Senhor Jesus. Visita a vida da irmã Diaconisa Cris. Toca, Pai querido, coloca as tuas mãos. Como ela disse ontem em uma postagem, fazendo, Pai querido, exames, Pai querido, já exames pensando no transplante ou encaminhando para um transplante. Coloca as tuas mãos, Pai querido, coloca as tuas mãos sobre a saúde da tua serva. Visita cada órgão, em nome de Jesus. Cada enfermo nesta noite, esteja no hospital ou esteja em casa, esteja numa UTI ou no corredor de hospital ou numa enfermaria, visita agora, tocando, Pai querido, aleluias, visitando a saúde da tua igreja, do teu povo. Vai de encontro àquele que está com diagnóstico ou pré-diagnóstico não favorável. Coloca as tuas mãos, porque só o Senhor pode curar, só o Senhor tem o poder para sarar, só o Senhor tem o poder para curar. O Senhor está acima da ciência, está acima da medicina, o Senhor está acima dos efeitos dos medicamentos, o Senhor está acima, Pai querido, de todo diagnóstico médico. E nós clamamos nesta noite por cura, por milagre, por restauração. É porque nós cremos no Deus que nós servimos, no Deus de milagre, no Deus de prodígio, no Deus de maravilha, no Deus que levanta do leito da UTI, no Deus que traz de volta aquele que já morreu, porque a tua palavra relata e traz relatos de homens que foram ressuscitados por ti. Pai querido, nós clamamos por cura nesse momento. Toca na saúde, visita a mente do perturbado, do aflito. Visita, Pai querido, aquele que sofre com depressão, da opressão maligna. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre a síndrome do pânico. Oh, aleluia, visita, Senhor. Joga por terra toda a depressão, toda a síndrome do pânico, todo medo, toda a aflição. Visita agora a mente perturbada, a mente aflita. Vai visitando. Oh, Pai querido, dentro da palavra que ouvimos hoje, a irmã falou sobre a paz que excede todo o entendimento. Pai querido, em nome de Jesus, traz a paz em meio ao coração, Pai querido, cheio de tribulação. Traz a paz em meio à confusão.
confusão, em meio ao medo. Visita agora, Senhor, a casa dessa mulher, desse homem, dessa família que aqui está representada nessa congregação. Vai visitando cada lar aqui representado, Senhor. Vai visitando cada família aqui representada. Visita essa igreja, esse povo, essas crianças, os jovens, os adolescentes. Visita a tua igreja nessa noite. Vai tocando, fortalecendo a tua igreja, revigorando a força da tua igreja, dando ânimo se ela estiver cansada, mas impulsionando a andar mais e mais, olhando para ti, que é nossa rocha, que é nosso rochedo, que é nossa fortaleza. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, que aqui o Senhor reservou para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nos leva em paz e segurança, no regresso para a nossa residência. Nos leva, Senhor, guardado, como diz o salmista, debaixo das penas das tuas asas, porque é ali que nós estamos bem abrigados. Pai querido, muito obrigado. Que o grande amor do Deus Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, o seu Filho, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Se você crê e concorda, diga amém. Amém. Não saia daqui sem antes cumprimentar o teu irmão, a tua irmã, e não saia daqui sem antes também tomar um cafezinho conosco ali dentro da igreja.